O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta,
que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus, capítulo 1. Este evangelho apresenta-nos Cristo no caráter de filho de Davi e de Abraão, quer dizer em relação com as promessas feitas a Israel, mas apresenta-o ao mesmo tempo como Emanuel, Jeová, o Salvador, pois tal era o Cristo. É aquele que, sendo recebido, teria cumprido as promessas e assim o fará no futuro, em favor desse amado povo. O Evangelho segundo Mateus é com efeito a história da rejeição de Cristo pelo povo e, consequentemente, a história da condenação do próprio povo, tanto quanto dizia respeito à sua responsabilidade, porque os desígnios de Deus não podem falhar, e da substituição a que Deus ia proceder, de acordo com o seu propósito. À medida que o caráter do rei e do reino se desenvolve e desperta a atenção dos chefes do povo, estes opõem-se e privam o povo que o segue, e a si próprios, de todas as bênçãos ligadas com a presença do Messias. O Senhor anuncia-lhes as consequências da sua oposição e mostra aos seus discípulos o estado espiritual do reino que devia ser estabelecido na terra após a sua rejeição, e também as glórias que daí deviam resultar para si e para o seu povo com ele, e em sua pessoa quanto à sua obra, é revelado também o fundamento da Assembleia, a igreja edificada por si. Numa palavra, como consequência da sua rejeição por Israel, é revelado primeiro o reino tal qual existe agora, capítulo 13, em seguida a igreja, capítulo 16, e depois o reino em glória, capítulo 17. Por fim, após a sua ressurreição, é dada uma nova missão aos apóstolos, dirigida a todas as nações, na base de um Cristo ressuscitado. Sendo o objetivo do Espírito de Deus, neste Evangelho, apresentar Jeová cumprindo as promessas feitas a Israel e as profecias que se referem ao Messias, e ninguém pode deixar de ficar surpreendido com o número de referências ao seu cumprimento, começa com a genealogia do Senhor, partindo de Davi e de Abraão, os dois troncos dos quais se elevou a genealogia messiânica, e aos quais tinham sido feitas as promessas. A genealogia está dividida em 3 períodos, conforme as 3 grandes divisões da história do povo. Desde Abraão ao estabelecimento da realeza, na pessoa de Davi. Desde o estabelecimento da realeza ao cativeiro, e desde o cativeiro até Jesus. Podemos observar a maneira como o Espírito Santo menciona, nesta genealogia, os pecados graves cometidos pelas pessoas cujos nomes nos são dados, engrandecendo a graça soberana de Deus que podia conceder um Salvador em conexão com tais pecados como os de Judá, como com uma pobre moabita trazida para o meio do seu povo, e com crimes como os de Davi. A genealogia, em Mateus, é a genealogia legal, quer dizer, a genealogia de José, de quem Cristo, homem, era o herdeiro legítimo segundo a lei judaica. O evangelista omitiu 3 reis da parentela de Acabe, a fim de ter 14 gerações em cada período. Joacás e Joaquim são também omitidos. O objetivo não é, de modo nenhum, prejudicado por essa circunstância. O fim era apresentá-la como era reconhecida pelos judeus, e todos os reis eram bem conhecidos de todos.
Mateus narra rapidamente os fatos concernentes ao nascimento de Jesus, fato que são de eterna e infinita importância, não só para os judeus que estavam diretamente interessados neles, mas para nós mesmos, fato nos quais Deus condescende em ligar a sua glória com os nossos interesses, com os interesses do homem. Maria estava desposada com José. A sua posteridade era, por consequência, legalmente a de José, quanto aos direitos da herança. Mas o filho que trazia em seu ventre era de origem divina, concebido pelo poder do Espírito Santo. O anjo do Senhor é enviado, como instrumento de providência, a fim de satisfazer a terna consciência e o reto coração de José, comunicando-lhe que o que Maria havia concebido era do Espírito Santo. Podemos notar aqui que o anjo se dirige a José nesta ocasião, tratando-o por filho de Davi. O Espírito Santo chama assim a nossa atenção para o parentesco de José, tido como pai de Jesus com Davi, sendo Maria chamada sua mulher. O anjo dá ao mesmo tempo o nome de Jesus, que quer dizer Jeová, o Salvador, ao menino que havia de nascer. Aplica este nome à libertação de Israel do estado em que o pecado o tinha mergulhado. Todos estes fatos tiveram lugar para cumprir tudo quanto Jeová tinha dito pela boca do seu profeta. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Eis, pois, o que o Espírito Santo põe diante de nós nestes poucos versículos. Jesus, filho de Davi, concebido pelo poder do Espírito Santo. Jeová, o Salvador, que salvará Israel dos seus pecados. Deus conosco, aquele que cumpria aquelas maravilhosas profecias que, mais ou menos claramente, mostram um problema que só o Senhor Jesus podia resolver. José, homem justo, simples de coração e obediente, discerne sem dificuldade a revelação do Senhor e acata-a. Este fato mostra o caráter deste evangelho, isto é, a maneira como Cristo é apresentado nele, mas que maravilhosa revelação esta daquele por quem as palavras e promessas de Jeová deviam ser cumpridas. Que fundamento de verdade para a compreensão do que era esta gloriosa e misteriosa pessoa, de quem o Antigo Testamento havia dito bastante para despertar os desejos e confundir as mentes do povo ao qual era enviada. Nascido de uma mulher, nascido sob a lei, herdeiro de todos os direitos de Davi segundo a carne e ao mesmo tempo o Filho de Deus, Jeová, o Salvador Deus com o seu povo. Quem poderá compreender ou aprofundar o mistério da natureza daquele em quem todas estas coisas se combinam? De fato, a sua vida, como veremos, mostra a obediência do homem perfeito, as perfeições e o poder de Deus. Os títulos de Jesus, títulos de herdeiro de Davi, de Salvador do seu povo e de Emanuel, que acabamos de referir e que se encontram no capítulo 1, de 20 a 23, são relacionados com a sua glória no meio de Israel. O seu nascimento pelo Espírito Santo cumpriu o Salmo 2,7 a seu respeito como homem nascido sobre a terra. O nome de Jesus e a sua concepção pelo poder do Espírito Santo vão, sem dúvida, muito além desse parentesco, mas estão ligados também de um modo especial com a sua posição em Israel. Isto teve lugar após a sua ressurreição na Galileia, não do céu e da glória como no caminho de Damasco. Está escrito, porque ele salvará o seu povo, o que mostra perfeitamente o título de Jeová contido no nome de Jesus ou Josué, porque Israel era o povo do Deus eterno, isto é, de Jeová. 3.
A relação mais extensa é indicada mais particularmente no Evangelho segundo São Lucas, onde a sua genealogia remonta até Adão, mas aqui o título de Filho do Homem é-lhe especialmente aplicado. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.